Olá, sou a professora Marido Virges. Estamos aqui para mais alguns conhecimentos, algumas informações para falar sobre o desenvolvimento de uma criança e principalmente uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Então vamos pensar o seguinte: toda criança gosta de brinquedo. Gostando de brinquedo, ela vai se apropriar de muito conhecimento. Se apropriando de muito conhecimento, ela vai vivenciar. Quando a criança vivencia o brinquedo, que ela brinca, que ela explora este brinquedo, que ela toma posse desse brinquedo, como esse brinquedo faz. Vamos tomar, por exemplo, quando uma mãe dá para a criança brincar animais. O que essa mãe tem que fazer? Fazer a criança vivenciar todos esses animais. Tem animais grandes, tem animais pequenos, tem animais de pelo, tem animais de pele, tem animais de todos os tipos. Então, a criança do 0 até 2 anos de idade, ela tem que vivenciar todo tipo de brinquedo. Porque o brinquedo, como eu já disse, é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento infantil e principalmente para as nossas crianças dentro do transtorno de espectro autista. Então, do 0 aos 2 anos, a criança precisa vivenciar. Então, você pai, você mãe, quando compra um brinquedo para a criança, pensa: quais as experiências que eu vou proporcionar ao meu filho para que ele possa brincar, ok? Em segundo lugar, depois que ele vivencia, que ele pega todos os brinquedos, que ele traz o brinquedo de um lado para o outro, que ele sabe, os pais falam qual é o nome, ele vai se apropriando de todo aqueles brinquedos que tem sobre o reino animal. E com isso, ela está vivenciando. Então, ela tem experiências de vivência. Esse é o primeiro passo. Conforme essa criança vai crescendo, o que nós fazemos? Fazemos essa criança explorar os brinquedos. O que significa isso? O que significa explorar? Servir para que serve o brinquedo? Para que serve os animais? Serve para o nosso aconchego, serve para vivências do dia a dia, serve para que eu possa brincar com a criança. E assim nós vamos. Então, nós apresentamos todos os brinquedos. Existem brinquedos de utensílios domésticos, existem brinquedos que são pessoas, que são os bebês, existem brinquedos que são coisas grandes, coisas pequenas. Então, eu vou fazer a criança explorar todo o brinquedo. Então, dos 2 até o 3º ano, eu tenho que dar todas as atividades de brinquedo para que a criança possa explorar. Então, em primeiro lugar, do 0 aos 2 anos, eu faço a criança o quê? Vivenciar, quer dizer, ela está pegando, ela tira, eu falo. Então, tudo isso são vivências. Depois dos 2 ao 3º ano, ela vai explorar. Quando ela explora, ela vai realmente sabendo para que serve. Então, se a mãe quer que ela aprenda, por exemplo, sobre higiene, então ela dá utensílios de higiene, por exemplo, escova de dente, a pasta de dente, o sabonete, bucha, tudo isso para que ela possa, brincando, ela vai explorar esses brinquedos, que são funcionais. Depois, do 3º ao 4º ano, é quando eu começo a ensinar o meu filho, através do brinquedo, o quê? A autonomia. E o que significa isso? Se essa criança vivenciou, se essa criança explorou, esta criança vai ter oportunidade de ter autonomia. Mas eu só posso ter autonomia daquilo que eu vivenciei e explorei. O que significa isso? Significa que eu estou trabalhando quando eu dou autonomia, quando eu exploro a autonomia, estou dando o quê? Um planejamento para a criança. Dentro do banheiro, o que tem dentro do banheiro para escovar os dentes? Onde está a pasta? Aonde está a escova? Aonde está a água? O que eu tenho que fazer para abrir a torneira? Tudo isso são processos de autonomia. Então, vocês estão vendo que uma criança
nós estamos até no quarto ano, terceiro para o quarto ano, a criança já vivenciou que é a primeira etapa do processo de aprendizagem através do brinquedo, depois ela experimentou e depois nós desenvolvemos a autonomia. Com todos esses brinquedos, para que serve toda essa vivência, toda a exploração? Para desenvolver a autonomia. E às vezes eu vejo pais querendo que a criança permaneça sentado, coma direito, escova os dentes, coloque roupa, se essa criança não vivenciou e não experimentou. Então, vocês estão vendo que este passo a passo é fundamental, necessária para o desenvolvimento de uma criança, ok? Depois que ela vivenciou, que ela explorou, que ela teve autonomia, esta criança, dos 4 aos 5 anos, até o 6º ano, ela começa a se apropriar de conceitos e ideias. Não tem pasta de dente, o que eu faço? Não tem a comida que eu gosto, o que eu faço? Isso tudo é o quê? Conceitos e ideias que foram vivenciados, explorados, desenvolvida a autonomia, daí sim eu vou ter conceitos e ideias. E às vezes eu vejo nós como família querendo que a criança apresente um comportamento adequado, que ela tenha, que ela saiba o que fazer diante de uma festa, que ela tenha ajustes na hora de sentar numa mesa, comportamentos adequados na hora que nós vamos no supermercado. Se essa criança não vivenciou, não explorou, não desenvolveu a autonomia, que conceitos e ideias que essa criança tem? Então, como vocês podem perceber, que tudo na vida é uma construção. E nós estamos falando do ato de brincar. O ato de brincar é uma das ferramentas mais importantes para favorecer o desenvolvimento de uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Então, com isso, ficam minhas dicas de hoje. Lembrando que ao brincar, a criança vivencia, a criança explora, a criança desenvolve autonomia e a criança desenvolve conceitos e ideias. Fica aqui o meu conceito, fica aqui, desculpe, o meu conselho. Sigam isso. Leiam um pouco mais sobre esses conceitos que eu estou falando. Lembre-se que o brinquedo é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento infantil. Explore os brinquedos, vivencie os brinquedos. Por quê? Porque quando eu exploro, eu vivencio, eu dou autonomia para essa criança, eu estou dando pistas antecipatórias para essa criança se desenvolver melhor. Muito obrigado, professora Maria do Virges.